Eu sou Murilo Benites e você está ouvindo Back to the Track, um programa de entrevistas que busca mergulhar no processo criativo das suas músicas favoritas. E aí, quando a gente gravou The Call, a gente gravou ela inteira, bateria, guitarra, baixo, voz, gravou tudo. E aí, quando a gente foi escutar, foi o Jonathan até que puxou esse bonde e falou: galera, eu acho que não é isso. E tava todo mundo sentindo a mesma coisa. Bem-vindo a mais um episódio do Back to the Track, onde a gente conversa sobre tudo que leva ao resultado final de uma canção. Nesse episódio, meus convidados foram Rafael Miranda, Nipper Boaventura, Jonathan Der e Theo Vanderloo, do Eagle Kill Talent, banda brasileira fundada em 2014. A gente falou sobre a música The Call, terceiro single do The Dance Between Extremes, segundo álbum do Eagle Kill Talent. O disco foi gravado em Los Angeles, nos estúdios 606, cujo dono é ninguém menos que Dave Grohl, baterista do Nirvana e líder do Foo Fighters. A produção ficou a cargo do americano Steve Evetts. Eu conversei com a banda sobre o conceito que a música carrega, a importância de gravá-la em um estúdio tão significativo e o ambiente colaborativo na composição dentro da banda. Bom, antes de tudo, apresentem aí para quem está ouvindo em casa, por favor. Oi, aqui é o Nipper, guitarrista e baixista do Eagle Kill Talent. Aqui é o Theo, guitarrista e baixista do Eagle Kill Talent também. Eu sou o Rafael, sou baterista, baixista, guitarrista, escaletista, casuísta do Eagle Kill Talent. E eu sou o Jonathan e eu só canto. Só, né? A primeira pergunta, que eu faço sempre é como que começam as músicas do Eagle Kill Talent normalmente, e se vocês têm uma lembrança de como que começou The Call, especificamente. Bom, acho que o processo de criação normalmente alguém da banda traz uma ideia normalmente começa com uma ideia de guitarra, assim, de harmonia ou riff, e da onde vem pode variar, né? De qualquer um dos cinco, na verdade. O Jonathan mesmo traz muitas vezes uma ideia de riff de guitarra, e aí normalmente traz isso pra banda e a gente meio que elabora junto, assim, aí começa uma coisa realmente de cozinhar 10 mãos ali, né? Porque e aí pode variar muito, assim, sei lá, às vezes o Jean traz uma ideia e divide com o Jonathan, e aí depois traz pra gente, todo mundo vai dando input, ou sei lá, eu e Jonathan, ou eu e Rafa, tipo, é bem assim. E aí depois vem a melodia, que normalmente o Jonathan traz, algumas vezes o Jean também traz mais ideias e tal, e normalmente por último a letra. Só que é tudo isso meio... não tem muito fórmula, regra, né? assim, meio vai indo. Às vezes até acontece da gente estar no meio durante um ensaio, assim, de pintar um riff e alguma coisa, e é válida a pescaria, assim, saca? De tipo, opa, isso é legal. E a gente começa a parte para cima ali para começar essa jam em cima desse suposto riff que aconteceu ali. No final das contas é bem colaborativo, assim, né? É bem orgânico mesmo. E The Call ela começou de que forma? Foi com o riff do Rafa, se não me engano, foi isso? Foi, cara, era um Rafa... riff quilométrico, cara, o riff era gigante. E aí ele tinha um pedaço que tinha esse... E aí a gente estava num estúdio, acho que o Family Mob estava até fechado nesse dia, estava tendo alguma coisa lá e a gente foi levar um som. Não, na real foi aqui em casa, Rafa. Foi na tua casa, é verdade. É verdade. Quando a gente foi para o estúdio, eu isso foi depois que o Jonathan foi também, é verdade. E aí acho que foi o Theo, né, que sugeriu de fazer o pão, bom, bom. E aí juntar com esse teco do riff, que era um riff, cara, muito, muito grande. Bem metaleiro. E aí surgiu a partir daí. O riff era tipo...
Aí eu me liguei só naquele tendo, né? Eu falei, cara, esse negócio daí é legal pra caralho. E aí eu quis fazer uma coisa, eu lembro que eu quis fazer uma coisa que fosse oposto ao que tava rolando, que era tudo muita informação, muita paletada. Eu pensei assim, cara, acho que precisa ter alguma coisa para contrabalancear esse tanto de informação. Aí eu tentei pensar na coisa mais simples que eu conseguisse pensar, que foi o down, down, down. Na verdade, isso foi uma tentativa de fazer a coisa mais estúpida possível, assim. Okay. Eu não sei quando que veio esse input, mas a gente queria uma música que começasse com refrão e voz, né? Tipo, voz e começasse com refrão, uma onda meio... Eu não sei quando que veio isso, não tô lembrando agora. Eu acho que na real... agora... Isso. Assim, e acabou que calhou com essa música. Na real, agora eu lembrei uma parada que eu tinha esquecido, que a gente falar em primeira mão aqui nesse podcast, que a gente não tinha falado disso ainda. Que era assim, eu não sei se tu lembra, Rafa, que a gente, quando a primeira vez que você trouxe esse riff, eu tô lembrando, a primeira de todas foi até no Family Mob, cara, tipo assim, há muitos anos atrás, que foi quando eu tive essa ideia do bam, bam, bam. Quando você veio aqui em casa, eu tinha a ideia do que acabou virando o refrão, você lembra? Lembro, só que era da harmonia, sim. Era só a harmonia da guitarra, assim, que eu tava tocando meio que sem drive, então tava até meio Chili Peppers, assim, o lance. E aí você pensou assim, cara, eu acho que isso pode encaixar com aquele riff, é verdade. Sim. Aí foi assim que a gente juntou uma coisa na outra. E aí isso que o Nipper falou, eu lembro que a gente estava na turnê na Europa, na última turnê na Europa, ou na penúltima, ouvindo direto Aerosmith, que tem algumas músicas que começam com refrão. E a gente entrou nessa Aerosmith Roxette, tem umas músicas que começam com refrão, e a gente entrou nessa pira de repente, arriscar começar a música com refrão. Mas não foi meio que, ao mesmo tempo, foi meio natural, né? Porque aí eu lembro que o Jonathan veio aqui para São Paulo, aí fui eu, o Jonathan e Rafa num estúdio, porque o nosso estúdio aqui tava lotado, tava tendo gravação, eu acho. E a gente foi num outro estúdio e mostrou pro Jonathan, e aí ele já veio com a ideia da melodia. E aí nesse processo de produção foi quanto tempo, mais ou menos? Do comecinho desse riff até vocês chegarem a realmente ter um começo, meio e fim, assim? Cara, então, se você for pensar do riff, quando o Rafa me mostrou o riff a primeira vez, foram 3 anos. Mas esse riff já tem uns 15 anos, sei lá. Nossa. Mas se você for pensar assim, da hora que a gente decidiu trabalhar no riff para ele virar uma música, que eu tô considerando essa hora, a hora que o Rafa veio aqui em casa, que juntou com aquela ideia que eu tinha de harmonia pro refrão, e a gente encontrar o Jonathan. Aí foi coisa de, sei lá, quando a gente encontrou o Jonathan, a música saiu na hora. Tipo assim, a gente já tinha a ideia do refrão e do riff, aí encontrou o Jonathan, a música saiu na hora. Essa melodia da introdução e do refrão, ela meio que ditou o resto da música, né? E esse processo, eu acho que diz muito também desse processo nosso de composição, que eu acredito que vários artistas tenham isso também, que funcionou como uma concha de retalho, né? O Jonathan trouxe uma melodia, que aí tinha um riff que já era velho, que aí mudou. Então não tem muita regra, né? Pode ser esse lance de pegar pedaços e ir juntando, ou pode transcorrer tudo a partir de uma ideia que desenvolve e vai até o final. Acontece muito isso, né? Acho que os 5 como compositores têm as suas ideias, seus celulares cheios de riffs e tal, e aí sempre tem, aquele lá já cabe nesse aqui, não cabe? Ou sempre tem alguém que traz alguma coisa na mesma tonalidade, assim, então vai surgindo. São várias músicas que surgiram assim. Né? Eu lembrei agora de outra coisa que rolou, que foi o seguinte... a gente foi, o Jonathan e o Rafa, nesse outro estúdio, porque o nosso estava tendo uma gravação, fizemos assim, uma boa parte da música, e aí aquela parte ali que tem um breakdown no meio ali, aí o Jonathan já tinha pensado em alguma coisa assim, mas a gente não tinha definido. Ela estava tocando na guitarra esse troço, uma coisa parecida na guitarra. Tava falando. Parecida.
Aí a gente saiu do outro estúdio que a gente estava, veio direto no Family Mob. Pode crer. E mostramos pro Jean. Foi muito viagem. Aí mostrou pro Jean a música sem essa parte. E aí o Jean pegou a guitarra e falou assim, cara, eu acho que aqui cabia uma coisa assim. E aí ele tocou uma coisa muito parecida com o que o Jonathan tinha pensado, mas que a gente não tinha chegado a mostrar pra ele. Muita sintonia, assim, cara. Foi mesmo. Aí depois eu cheguei e o Murilo aprovei tudo. Você só chegou a falar o quê? Mas uma coisa que eu queria saber é, vocês, né, fecharam a música aqui no Brasil e levaram ela para gravar, como a gente sabe, lá no Pixel Six. E o que eu queria saber é o quanto que ela mudou, se ela mudou quase nada, mudou muito, como é que foi de levar ela aqui do Brasil para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos o quanto que ela mudou. Cara, estruturalmente acho que ela não mudou basicamente nada, né? Estruturalmente não. Mudou aquela levada ali que botou uma caixa a mais, né? Exatamente. Foi coisa de arranjo. A progressão de acordes também mudou, acho que em algum momento, não foi? Teve isso em algum momento. Teve? Mas é uma inversãozinha, assim, não foi nem uma mudança, eu uma lembro... inversão para criar uma sensação, assim. Eu lembro que mudou, tipo, uma parada que era o primeiro acorde da música, que eu tocava uma oitava acima, e aí foi tudo para uma oitava abaixo. Virou tudo solto. Tudo detalhe, aquele lance mesmo, né? Esse lance que o Theo falou da caixa, eu lembro que quando a gente começou a fazer essa música, eu toquei... O groove dessa música é o groove que eu acho mais foda de tocar, que é tum, tupá, tum, tum, patum. Eu adoro tocar isso. Se pudesse, eu tocaria isso em todas as músicas. E aí, era isso a música inteira, assim. Era, cara, bem simples. É pra ser bem simples, bem pulsante, assim. E aí, chegou nessa parte que tem essa levada, o Steve, produtor do disco, ele achou que tinha que ter alguma coisa ali pra dar uma mudada. Eu só botei essa caixa a mais ali e foi, assim, foi bem rápido. Quando aconteceu o convite, né, da gente vir aqui, eu dei uma ouvida na demo dela, na pré-produção, e, cara, tá muito próximo que foi pro disco da concepção inicial, assim, bem próximo mesmo. Inclusive, a gente gravou ela, o disco inteiro gravado com o metrônomo, né? E aí, quando a gente gravou The Call, a gente gravou ela inteira, bateria, guitarras, baixo, voz, gravou tudo. E aí, quando a gente foi escutar, foi o Jonathan até que puxou esse bonde e falou, galera, eu acho que não é isso. E tava todo mundo sentindo a mesma coisa, que ainda não era isso. Lá no City Lá no City Six. E aí, dei voz ao sentimento. Exatamente, o Jonathan puxou o bonde e tava todo mundo sentindo a mesma coisa. E aí a gente, no dia seguinte, a gente voltou no estúdio falando pro Steve, Steve, a gente acha que não é bem isso. Ele não concordou de bate-pronto, mas a gente acabou gravando ela de novo sem o clique, porque tem uma flutuação de andamento, de vibe ali, principalmente naquela parte do breakdown, que vai um pouquinho para trás. Tudo intencional, que tava faltando essa respiração na música com o metrônomo, ela tava muito dura. E aí ela aconteceu. Quando a gente fez sem o metrônomo, ela aconteceu. Eu lembro que a gente, depois que o John gravava as vozes, a gente sempre fazia uma audição, né? A banda e o Steve, né? E aí, cara, todas as músicas do disco davam a gente saía num êxtase, numa realização, assim, cara, todo mundo, tipo, batia a palma, ficava feliz pra caralho, saca? E aí quando a gente ouviu esse take, assim, todo mundo ficou feliz, obviamente, porque é um incrível, igual, assim, mas alguma coisa deu um amarguinho, assim, né? Não sei explicar, mas o John, ainda bem que o Jonathan trouxe. Ele chegou na casa que a gente tava ficando, né? Na mas eu cheguei na casa, mas tem um lance aí, que é o bootleg. Isso aí é o... Quem soube não ouça esse podcast. O Steve tem uma coisa assim, ele não gosta que grave nada, que a gente, tipo assim, ouve ali e acabou. Só vai ouvir quando for mixado de novo. Só que, cara, todas as vezes eu quebrei essa regra. Tipo, eu gravo, faço os meus bootlegs ali e a gente espeta no carro quando sai do estúdio e fica ouvindo. E foi dessa vez aconteceu a mesma coisa, né? E a gente sentiu isso, assim. Eu senti que a galera tava meio angustiada, mas ninguém tava querendo talvez trazer isso à tona, porque realmente seria um embate com o produtor e também
né? Enfim, mas no final das contas... Tempo, né? Que bom que você fez o bootleg. Que bom. Que rolou o bootleg, que bom que ele aceitou também no final de tudo, assim. Quando você diz bootleg, você, tipo, espetava o teu pendrive ali, pegava a música ou gravava no celular? Eu ligo o gravador do telefone. Entendi. Mas escondido ali no bolso, gravando. Mas sabe que é interessante porque a gente voltou a ouvir a demo, né, da pré-produção, e tem uma coisa de sentimento, porque tira da equação a qualidade, né, e da gravação, até porque a demo tava uma porrada, tava incrível a demo também, né, mas assim, tem uma coisa que a gente não sentia, sabe, tipo, que eu ouvia a demo e sentia o que ela precisava ter e na gravação não tinha, e aí foi decisivo e a gente teve o papo com ele e regravamos. E aí a gente conseguiu trazer esse sentimento de volta. Assim. É muito doido, cara. Muito doido. Foi uma decisão assim que a gente precisou tomar e acho que teve um bom resultado. E não é técnica, não é sensação mesmo, né? Respeitar o instinto, a sensação que os 5 tiveram, assim, em comum, inclusive, né? Muito doido. E o EKT a gente sabe que sempre se preocupou muito com o lance do conceito, o próprio nome da banda já mostra isso, né? E aí eu queria entrar um pouco mais no que a letra dessa música em específico passa, como que surgiu a ideia. Essa música ela tinha uma conotação de chamado assim, para um despertar. E para mim, assim, da minha vivência no momento que a gente estava passando ali, eu estava vivendo uma situação complicada, que era o câncer que a minha irmã estava enfrentando, um câncer de mama, e que eu queria que ela acordasse, sacou? Para esse despertar que a gente tanto busca, assim, saca? Da consciência, saca? E uma das partes, assim, que eu posso pontuar, que tem muito a relação com isso, é quando eu canto Wherever may come, I'll be with you. A million suns will rise. É como se fosse, eu vou estar aqui independente de qualquer coisa, eu vou estar aqui por ti, e os sóis, esse milhões de sóis vão se erguer no céu como uma forma de esperança, assim, saca? Mas vai muito mais além disso. O Theo, ajuda aí que... eu vou embora. É engraçado, né? Que essa parte que você falou da letra, por conta dessa história aí, realmente para mim é a que mais marca também, porque você já tinha me falado isso, inclusive. Uma das primeiras coisas que vieram quando você estava balbuciando, e eu acho que você já cantava, porque assim, muitas vezes o Jonathan meio que balbucia uma melodia, e já aconteceu algumas vezes de eu achar que ele já estava cantando aquilo, e aí eu escrevo, mas ele fala que ele não estava cantando aquilo, mas eu já estava ouvindo por conta da dicção que ele estava fazendo. Mas uma que eu acho que você já estava fazendo é logo o início, ou Wake Up Now. E que aí eu lembro que a gente já pensou, cara, que é uma coisa de chamar, de dar um toque para meio que assumir controle da tua própria vida, né? Assumir a posição de tomador de decisão que você tem. Mesmo que você não assuma, você toma a decisão da sua vida. É muito doido isso, né? Quando você parar pra pensar que, tipo assim, você pode até não assumir a responsabilidade desse lugar, mas você é o tomador de decisão das escolhas que você faz na sua vida. Então você não é vítima. Até quando você não faz escolha nenhuma, você tá fazendo uma escolha, né? Exato. Exatamente. A omissão, né? A omissão é uma ação. Então eu acho que já de cara deu essa coisa de tipo de chamar, de chamar para esse lugar de, cara, você é o líder da tua vida, sacou? E aí veio ao mesmo tempo o Jonathan, não lembro agora como é que veio isso exatamente, mas essa coisa de wake up now, what you found you were before, it's gone, né? Tipo assim, o que é aquela coisa do tudo que você se apega, tudo que você acha que te define, cara, isso vai embora, sacou? Então é tipo, quem é você
sem tudo que você pensa sobre você, sacou? Acho que essa talvez pra mim, assim, me vem muito esse questionamento que fica muito claro na primeira estrofe, né? When you look at the mirror and don't get what you see anymore. Você se olha no espelho e você não se reconhece mais. Porque o próprio corpo muda, né? Tipo assim, você se vê no espelho criança com corpo, você se vê no espelho adulto, a gente vai eventualmente se ver no espelho velho e tipo assim, se a tua referência de você é o corpo, uma hora você vai parar de se reconhecer. É uma trip. É uma mensagem de força no final das contas, assim, né, cara? Tipo, o acordar, desperta aí, cara, e seja forte, sacou? Não te apega a isso que acabou de passar há um segundo atrás. Segue. Porque isso que você não depende. É muito doido, porque assim, aí eu acho que é o que vem na hora do face the cliff inside and now I'm ready to fall, né? Que é cair pra dentro. É isso aí. Cair pra dentro de você. Porque assim, isso que você realmente é muito poderoso, porque não muda, cara. Tipo assim, tem alguma coisa em você que muda o tempo inteiro. Que você olha no espelho e já não reconhece mais. Mas esse penhasco, você é o penhasco. Na realidade, me deu aqui um estalo. Você é esse penhasco dentro de você. Você é muito maior do que isso do lado de fora, sacou? É pra dentro. Acho que é por aí. É pra dentro. Mas é uma música bem positiva, né, cara? Tanto a mensagem da letra quanto no som. Ela tem uma coisa... Tem uma coisa de cima, força, eu acho. E continuando um pouco mais em cima desse lance do conceito, eu ia falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas acho que casa muito bem agora, que é o clipe, né? Da música que eu tava pensando nisso. Foi lançado em capítulos e tal, e tem toda uma história que casa muito com isso que a gente tá falando aqui. E o que eu queria saber é se a história do clipe ela veio baseada na letra ou se ela veio ao mesmo tempo. Como é que foi esse processo? O clipe, cara, a história do clipe, ele foi uma coisa muito mais... É engraçado porque tem a ver e não tem a ver, né? Porque o clipe conta a história desse cara que é apegado ao fato dele ter sido um quase campeão e o fato dele não ter conseguido chegar lá, e esse chegar lá era o que ele almejava na vida dele, era ser o campeão do mundo no campeonato de bicicleta e tal. O fato dele não ter conseguido chegar lá transformou o cara num cara amargo, e ele deixa de fazer a coisa que ele mais gostava, que era pedalar, e ele confundiu a competição com o prazer que ele tinha de subir em cima de uma bicicleta. E esse amargor transformou o cara numa pessoa muito cinza, sacou? Eu acho que é um pouco... Eu acho que a mensagem de força da música tá em você lembrar que não importa muito o que acontece com você do lado de fora, se você encontrar esse lugar de serenidade do lado de dentro. Então o personagem encontra esse lugar, né? Tipo assim, ele já não pode mais competir profissionalmente, né? O personagem, porque ele, no caso, é um ciclista que se machucou no auge da carreira e não deu tempo dele se recuperar a ponto de continuar competindo. Mas ele ainda pode pedalar porque ele ama pedalar. Então ele não precisa pedalar só para competir, para ser o melhor do mundo. Ele pode pedalar porque ele ama pedalar. Então é meio que essa realização, assim, né? É meio que a gente tem conversado sobre isso, uma regra de uma busca da felicidade, né, e da presença é você se apaixonar pela jornada, né, por exemplo, tocar um instrumento, ter o prazer de estar com o instrumento no colo e não pela consequência disso, os aplausos, os shows, essas coisas. Não sei se eu consegui passar, mas é isso. A cena final... E é legal pra caralho. No final das contas, assim, o resto é consequência, foda, né? Mas o enjoy the ride. Isso, contas, exato. É que na realidade só tem a jornada, né? Só tem o ride. Porque sempre vai ser a jornada. É que aí já fala a nossa outra música, né? We All lá, There's No Finish Line. Então, tipo assim, tudo que tem é a jornada. Então, se você não curtir a jornada, você vai viver esperando chegar em algum lugar. Aí você vai morrer antes de chegar, porque não tem esse lugar. Você é esse lugar. A cena final dele dando rolê de bike sem o uniforme de atleta ali, saca? Dando só uma volta, aquilo ali passa uma... Acho que é bem... fotografa muito isso, né? Bom, vamos voltar lá pro 606 um pouco. Não tem como não falar, né, da experiência que foi gravar no 606. Mas eu queria saber, principalmente... se vocês conseguem mensurar até que ponto essa experiência de gravar lá, ela influenciou na produção e na gravação da música em específico. Eu acho que na realidade tá lá nessa situação, né, a banda, alguns meses assim,
em Los Angeles, né, confinada junto. Isso, de forma geral, influencia, né, em tudo, não só no Indecol, mas no processo como um todo e no disco. Eu acho que traz um foco muito grande, né, porque a gente está ali para isso, né, tá todo mundo longe de família, e com um objetivo em comum, né, assim, vivendo aquilo ali durante meses e meses. Então eu acho que isso traz um comprometimento muito grande de todo mundo com o processo em si, né. Ao mesmo tempo, na hora que a gente está lá gravando, apesar de ser incrível estar no 606, ser uma coisa assim, cara, foi uma das experiências mais surreais das nossas vidas. Eu até lembro que eu comentei, acho que com todo mundo, no primeiro dia de gravação lá, eu falei que a gente entrou naquele estúdio incrível, eu falei assim, cara, se a jornada da nossa banda fosse um seriado e esse aqui fosse o último episódio, teria sido um seriado incrível, entendeu? Porque era uma situação muito surreal, os discos todos do Nirvana na parede, do Foo Fighters, a quantidade de equipamento e tudo ali à nossa disposição, todo mundo tratando a gente super bem, era uma situação, e a gente lá semanas e semanas, é uma situação incrível. Mas ao mesmo tempo, na hora que a gente estava ali gravando, também tinha uma coisa de assim, cara, o nosso foco é no nosso disco, na nossa música, e acho que poderia ser em qualquer lugar que o foco ia ser, a paixão ia ser a mesma, mas óbvio que tá ali, cara, eu acho que influencia em níveis até inconscientes, né? Que não dá nem pra uma energia, né? Ainda mais naquela mesa nível. Os equipamentos, tudo, cara. Eu concordo, quando o Theo... Quando tu perguntou, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, cara, eu acho que a confiança e a paixão que a gente estava pelo projeto, pelas músicas e pelo que a gente tinha trazido até aquele momento da nossa arte, seja onde for, a gente ia estar imprimindo isso tudo, saca? Mas ter aquele ambiente ali e ser pulverizado de tanto sucesso, tanta realização, né, de um lugar, de uma mesa onde gravou todos os discos que formaram a gente, né, como músicos, como pessoas, e passar por um corredor e ter a Tascam que o Dave gravou o primeiro disco do Foo Fighters, caralho, cara. Fala por ti aí. Mas não tem como não. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe assim, ela falou, e aí, como estão as coisas? Eu falei, olha, mãe, eu não olho muito pras paredes aqui não, porque é muito overwhelming, assim, mas eu concordo com o Theo nessa, acho que é importante pra caramba, mas assim, a gente tava muito focado, cara, muito confiante no material que a gente tinha. Eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre o rig, né? Eu sei que vocês são, tanto quanto eu, gosta de falar sobre equipamento e tal, então eu queria reservar uma partezinha pra gente falar sobre o que vocês usaram pra gravação, dar uma pincelada aí geral no que vocês usaram. Cara, é mais fácil falar o que ele não usou, né? Porque, assim, era muita coisa. Assim, a quantidade de pedal de guitarra que o Steve trouxe pro estúdio era surreal. E a quantidade de coisa que já tinha lá também, né? Muito pedal de guitarra lá também. A gente usou, cara, assim, é surreal. Contar assim é surreal, mas basicamente, cara, a gente podia usar qualquer guitarra, qualquer baixo, qualquer bateria do Foo Fighters, qualquer kit de bateria. Tava tudo lá à disposição, assim. Então, assim, em termos de instrumento mesmo, é até difícil lembrar, cara, porque, assim, variava muito de música pra música, guitarra, sabe? Tipo assim, putz, precisava de uma guitarra e tal. Ah, o Dave tem uma. Aí ia lá, pegava e usava a guitarra naquela música e tchau. Não usava, assim, usava pra fazer uma guitarra de uma música e foi, né? Mas de amplificador a gente também, cara, usou, era um laboratório, cara. Eu não sei vocês, mas eu acho difícil lembrar exatamente, né, cara, porque era muito... Eu acho que uma coisa que o Rafa pode compartilhar com a gente da experiência dele, porque a bateria é uma coisa que define muito a música, né, o som da música, assim, caixa, bumbo, sabe? Então eu acho que foram dezenas de sets diferentes de batera, assim, com cada textura, com cada... Não sei o que foi nesse momento aí. Esse kit repetiu em alguma música, Rafa? Eu não lembro. Cara, então, foi o seguinte, a gente usou 90% do disco foi a caixa do John Dolmayan, foi a caixa que ele usou para gravar o Toxicity. E aí, o resto da bateria, a gente usou a bateria do Taylor, a gente só mudou o bumbo. A gente mudou um surdo em uma música, eu usei uns 3 ou 4 bumbos diferentes, e aí teve uma música que a gente usou 3 concert tones, teve uma outra música que, nessa mesma dos concert tones, a gente usou uma caixa que foi do Roger Taylor,
baterista do Queen, que ele deu pro Taylor Hawkins de presente. Então, cara, em relação ao equipamento, assim, foi... O Steve se diverte, né, com as texturas. Foi meio paraíso, E a gente também, né, claro. E o processo era meio esse, assim, de, tipo, experimentar bastante, ou era um lance muito mais, assim, tipo, já tenho um lance em mente aqui e eu sei qual que é o equipamento perfeito pra gente tirar esse som? Ou foi um lance muito mais, tipo, vamos testar essa, e testar aquela outra? Eu acho que eu posso... O Steve, ele sabia muito bem, cara, o que ele queria. Ele tem muito... O conhecimento dele de rig, assim, é bizarro, assim. Ele sabe muito bem o que tá buscando, sabe? Ele é muito rápido nisso, assim. E tem um pouco de experimentação, sim, mas os primeiros dias foram muito de experimentação, de testar tudo, até chegar lá e ter aquele playground, né, de coisas, tipo uma caixa 4 de 12 high-watt que o Cheap Trick usou numa turnê nos anos 70. Você tem que ligar essa parada pra ouvir, né? Como é que vai soar. Nem que não vai usar, mas só quero pular. Nem que não vai usar, então, mas e aí eu acho que foram feitos vários estudos nesse momento, e depois meio que se definiu, vamos com isso, as baterias também, né? E aí, mas o Steve é muito interessante a maneira como, cara, ele pensa, a gente mostra, né, ele já tinha ouvido a pré-produção, a gente pré-produziu uma semana lá junto também, mas ele ouviu e falou, aqui é isso, com esse pedal, com esse blend, com isso aqui, pum, monta, pum, pronto, e confia, commitment, saca? Dito tudo isso sobre a música, eu gostaria de saber de cada um de vocês qual que é o aspecto nela que vocês mais gostam, se é tipo refrãozão lá em cima, se é... O que vocês mais gostam na música quando vocês ouvem ela? Eu, particularmente, eu sinto um ar anos 90, assim, no som, saca? Que pra mim me apraz muito, assim, porque vem desse lugar de uma época que eu não tinha nada pra fazer, que eu só queria ouvir música e só tenho as melhores lembranças, assim. Isso, acho que a gente conseguiu trazer pra esse som, assim, essa pegada dos anos 90. Cara, pra mim, assim, toda a parte dela que entra, a hora que entra eu acho muito bom de tocar. Tipo, quando o Jonathan, ele começa cantando, na hora que a banda entra, eu acho aquela sensação da entrada da banda eu acho muito boa. Aí depois quando entra o refrão, o riff principal, né, o down, 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 eu também acho foda. Aí quando entra o especial lá, aquela bridge, que quebra um pouco, eu acho também incrível. Enfim, eu acho que ela tem... Eu gosto de todos os momentos dela, assim. E a mudança, que tem uma mudança meio brusca, né? Em algumas partes, assim. Eu acho que isso eu acho muito legal, assim, essas mudanças repentinas, assim. Como se fosse uma derrapada, né? Rafa, eu tô pensando aqui. Eu tava pensando, eu concordo exatamente com o que os guri falaram, e eu acho que tem uma coisa que eu me amarro em tocar ela tem uma beleza na simplicidade e nos detalhezinhos, assim, que é muito doido, que comparado ao restante do repertório da banda, eu não quero falar a palavra simples, mas vocês vão me entender, a banda vai me entender, ela é mais canção, mais direta ao ponto, mensagem, né, e tem uma caixada, um bumbo ou outro, o groove do baixo e da batera na estrofe, saca? Aquele backing meio Beach Boys ali, esses pequenos detalhes que tem esses sabores assim no meio da música, e até o final, quando eu lembro do John, a gente gravando a pré, o John fazendo lá, 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 do final, assim, ele falou, eu queria ter um eco gigante. Então, esses pequenos detalhes pra mim, quando cada coisa dessa acontece, é divertido, assim, dá uma felicidade, acho que é isso. E também, no lance noventista é pra caralho também. E pra mim, cara, a maneira como ela pulsa, e como eu falei antes, essa levada dela é o que eu mais gosto de tocar. Eu acho incrível a melodia do refrão. Eu lembro a primeira vez que o Jonathan cantou, eu fiquei arrepiado, assim, ela é muito grudento na cabeça, assim, de uma maneira boa, né? E tem aquela parte da estrofe também, aquela levada de bateria da estrofe, eu acho John Bonham pra caralho, que é um cara que eu sou muito fã. E é uma música simples, né, cara? Ela é muito boa de tocar. E tem o solo de baixo, velho. Pois é, ainda tem isso. Legal pra caralho, mano. Muito doido. Quando vocês ouvem essa música, quando vocês tocam, quando você pensa nessa música, para que lugar da sua mente que ela te transporta? Porque a música tem muito isso, né? Ela pode te levar para um momento da sua vida, para uma situação específica. E eu queria saber de vocês, para que lugar da sua mente que ela te transporta? Ela me transporta para um... Cara, eu imagino
eu penso muito no A Million Suns Will Rise. Eu penso num sol. Ela para mim, ela é muito para cima, assim. Ela me passa uma coisa muito positiva, assim. Eu imagino uma colina com um puta sol nascendo ali, uma parada meio paradisíaca, etérea, foda, assim. Para mim também. Na realidade, ela me traz um pouco pro agora, assim, pra na hora que a gente está tocando ela, para aquele momento ali, para curtir aquela hora ali, o que está acontecendo. Cara, eu me leva um lugar, assim, me leva pra gente na concepção dela ali no Family Mob, tocando, repetindo ela de novo, repetindo, e ela se construindo. Eu me amarro nesse tipo de coisa, acho muito foda, cara. E essa imagem do John falando na técnica, cara, eu queria que no final, sabe, fazer um lance de ficar uma voz como se estivesse saindo do microfone, essas coisas. Mas a energia é positiva. Todos esses lugares que ela me transporta são todas muito positivas, assim. Eu sempre pensei ela muito no ao vivo. A gente não tem oportunidade ainda de tocar ela, né, em turnê. A gente vai fazer isso em breve, e eu tô querendo muito ver como ela vai soar, assim, pras pessoas, sabe? Tipo, ela tem essa vibe, assim, sei lá. Cara, eu vou direto pro Albatroz, no litoral do Rio Grande do Sul, beira da praia. Coisa boa. Cervejinha. Pastelzinho. Nossa, Camarãozinho frito. É isso aí, cara. Eu vou pra esse lugar. Olha que coisa boa. É isso aí. Bom. De busão. Ouça agora The Call, de Eagle Kill Talent. Oh, wake up now, what you found you were before. It's gone with the sound above the crowd, free or fall. Oh, wake up now, what you found you were before. What's in your head? What
Track.